TI, quinta temporada. Hoje tem café? Tem café? Muito bem. Estamos começando mais um Pod Café da TI, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e o nosso departamento jurídico bloqueou a piada de advogado que teria aqui, mas vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes, da AC Software, e eu ainda não fui convidado para o casamento do meu melhor amigo. Adriano Omano, da AC CyberSec. Diogo Junqueira, CEO da Acessoft. Para nós é um prazer receber o convidado de hoje. Vou deixar ele mesmo se apresentar. Obrigado, pessoal. Daniel Marinho também, advogado. Trabalho com alguns temas aí envolvendo tecnologia. Vamos bater um papo hoje. Sensacional. Doutor Daniel, conta pra gente então, primeiro, como é que um advogado foi aí se interessar pela área de tecnologia, para os nossos ouvintes se situarem, né, entender um pouco da sua trajetória. Conta pra gente onde é que começou esse interesse relacionado à área de data protection, digital law, etc. É isso aí. Desde novo, eu sempre tive muita facilidade com o tema. Já tinha feito técnico em informática, ali já desmontando o computador, aprendendo algumas noções já lá no início, né? Final dos anos 90 ali, então programação também, então cheguei a pegar essa fase. Pô, cara, você foi fazer direito pra quê, velho? Pois então assim, eu tava indo certo. Você desviou o direito. De onde foi, cara? Mas já sempre tive essa aptidão ali natural. A família obrigou? Foi. Meu pai era advogado, mas nunca me pressionou, não. Não. Eu entendo. Sem pressão, você quer um carro de Você presente? quer, é isso ou nada. Vai fazer agronomia. Pior que eu não ganhei. Não foi o caso. Você quer continuar morando aqui em casa? Mas eu sempre tive aptidão pelo tema, interesse, desde novinho ali já comprando revista lá na época ainda, né, se comprava revista, então eu ia na banca ali comprar revista importada para saber do tema, enfim, desmontando o computador, comprando software, enfim. E ali comecei a me interessar pelo tema mais, né, focado aqui no direito digital, propriedade intelectual, proteção de dados. Final dos anos 2000, ali eu comecei a estagiar na época, né, na área, num escritório que tinha como cliente o Google, por exemplo. Então, já comecei a trabalhar ali com o tema, já me interessava muito pelo assunto, e ali eu já me encontrei e falei assim, isso aqui por aqui que eu quero seguir, né? E desde então é onde eu tenho dado ênfase à minha carreira. Legal, cara. Hoje, cara, quando a gente fala digital law, nós estamos falando, tem muitos temas aí polêmicos que a gente pode entrar, tem uma inteligência artificial, tem a LGPD que já falamos bastante aqui, né, cara? Eu acho que... O que você pensa em relação, especificamente, à regulamentação da inteligência artificial, né? Eu vi que a Europa já lançou aí sua primeira ação em relação a isso. No Brasil se discute, ainda está bem prematuro, mas qual é a sua visão com relação a esse tema, cara? É um tema urgente, né? Vocês viram aí que essa semana o ChatGPT lançou aí uma nova atualização também. Rápida pra caralho, muito mais rápida, eficiente. Então isso vai trazer uma produtividade, um aumento de eficiência muito grande para várias indústrias, né? Então, só que isso tem também seu lado, né, que pode vir a causar alguns danos, e aí que entra o papel, né, do regulador ali de justamente tentar mitigar danos, tentar justamente aparar essas arestas, né? Falando especificamente de Brasil, a gente está vendo aí o que a gente chama de efeito Bruxelas, né? Então, como vocês comentaram, regulou lá fora, assim como foi com a LGPD, começa na Europa um movimento do tipo, e o efeito Bruxelas vai espalhando ali para os demais países. E aí chegou agora aqui no Brasil, né? Sobretudo aí como, né, rebote aí de eleições, que também tá aí na mira do ano para acontecer, enfim, uma série de desdobramentos. Porém, eu ainda vejo que é necessário muito mais debate, trazer principalmente tanto a academia, profissionais, né, da atividade privada, enfim, né, organização civil, né, a própria sociedade civil, para debater do que ser feita a aprovação de uma lei a toque de caixa. Cara, você acha que a gente espera de propósito? Porque assim, você está falando do efeito Bruxelas, é porque assim, existe essa tendência de primeiro surgir a regulação na Europa e depois vir. Parece que a sensação que eu tenho é que todo mundo vai esperar o texto da Europa, os caras fazem trabalho difícil. Rapaz, a sensação que eu tenho é um pouquinho do LGPD. Cara, a sensação que eu tenho... Já GDPR, já tá lá rodando. Tá. A sensação que eu tenho é que é o seguinte, a gente tem aqui de um lado a América, tem do outro lado aqui a Ásia, então vamos falar, você tem Estados Unidos, China e a Europa ali no meio para regulamentar o negócio, entendeu? Então eu acho que
É o meio termo. Estão cumprindo o papel deles. Né? É, Porque eles tipo não vão assim, nem pro cara. extremo, nem pro outro. Exato. Estão Vamos ali dar no essa meio termo, regulada aqui. estão tentando. Então, e querendo ou não, como sociedade composta de leis, são uma das mais antigas que tem, né? Então. O regulador na Europa, ele tem uma característica própria, né? Ele costuma, de fato, sair na frente. Ele já sai ali na frente, enfim, o efeito Bruxelas mesmo acontecendo. E, por um outro lado, os Estados Unidos já traz também um cenário um pouco diferente. Eles deixam o negócio correr um pouco mais solto, Até né? porque a legislação lá é um pouco mais quebrada, né? Vem por estados, tem toda uma... É muito diferente da O nossa federalismo, mecânica aqui, eles né? privilegiam muito o federalismo, né? Então a Califórnia avança em alguns temas, a Flórida em outros, mas existe um movimento lá também, falando aí sobretudo em proteção de dados, movimento bicameral para poder aprovar uma lei federal americana. Isso está na pauta aí também em andamento. Existe um esforço ali, tanto de democratas e também dos republicanos, para poder aprovar uma lei nesse sentido. Mas especificamente falando de IA, né, a gente olha muito mesmo isso. O pessoal espera mesmo acontecer um pouco lá fora, o pessoal tem muito mais subsídio para aprovar, vem uma lei muito robusta também para esse tema, e nos Estados Unidos o tema anda um pouco mais solto. Eu acho que até pela União Europeia, eles são unidos realmente como uma união de países, eles conseguem conversar de uma maneira bem mais estratégica e bem mais fluida do que outros países, imagino eu, entendeu? Porque aqui no Brasil, até você falou, vai trazer a sociedade, cara, a gente viu como foi durante a LGPD, né, cara? Foi uma confusão do caramba. E eles estão um pouco mais avançados que a gente no âmbito geral de organização, de educação e tudo mais, então é natural, por eles serem mais velhos, entre aspas, né, eles estarem um pouquinho na frente em relação a isso, né, porque se a gente for olhar os modelos do que a gente sempre, tudo que a gente vai olhar de modelo de educação e tudo mais, a gente acaba chegando olhando para a Europa, né. Vem de sempre. Né? Falando de LGPD, isso tomou aqui no Brasil, né, por volta de 10 anos. Então, até começou ali as primeiras audiências públicas lá em 2010. Agora, quando a gente vai falar de inteligência artificial, até pelo impacto que ela tem, né, que não ela pode atinge tudo, qualquer... não, né? Exatamente, ela atinge Nós estamos perdidos. toda e qualquer indústria. Então, o negócio é muito mais rápido mesmo. E ainda assim a gente vai ficar atrasado, de toda já maneira. estamos atrasados. Você acha que algum dia os robôs vão precisar de advogado, cara? É possível, tá? É bem possível. Porque esse companheiro aqui acha que defendo daqui um pouco algum ministro aí vai mandar prender o ChatGPT, entendeu? Ele vai sair com a possível, língua, né? tá? Não descarta essa ideia, não, porque algumas inteligências artificiais podem causar danos. Então, se você usa ela sem muito resguardo, sem ali o double check, como a gente costuma falar, né? Fazer ali a verificação daquela informação, você pode causar algum tipo de dano. E isso já tem acontecido. Nos Estados Unidos, por exemplo, um advogado ele foi sancionado, né, ali pela Bar Association, a OAB lá americana, porque ele basicamente pediu um documento ali no ChatGPT, emitiu para ele o material, ele copiou, colou e jogou lá, só que sem fazer o double check, e tinha coisa inventada, né? O que a gente chama de jurisprudência alucinação. Né? Eu vi esse caso, alucinou pra caramba. Cara, você imagina você chega no tribunal, cadê? Eu tô representando meu cliente. Meu cliente tá aqui, ó. Senhor, ChatGPT apresenta meu cliente. Cara, o cara leva um pendrive, entendeu? Não. Tá aqui, tá no meu celular. E vou perguntar pro meu cliente. Você vai fazer uma pergunta, porra. Mas vamos lá. Entendeu? Falando em ChatGPT, dá pra fazer exatamente isso. Eu sei, né? Que dá. Hoje... Dá pra literalmente perguntar pra ele. Cara, hoje eu vou te te falar. Há pouco tempo que eu tive livre, hoje eu só brinquei com 4 Omni, né? 4 Omni. É muito rápido. É impressionante. Eu bati um papo com ele hoje também. É assustador. Tempo real, é muito rápido, o negócio absurdo. E agora com outras funcionalidades, colocando vídeo, imagem, isso. Você mandou, alguém de vocês mandou, usou na tela, ensinando matemática. Rapaz, mãe, não precisa ensinar física. Eu vi no Instagram hoje isso. Você viu? Você que criou lá no Instagram? Pô, eu fiquei Não, eu vendo um nunca mais vou ensinar eu já tinha ficado assustado. E aí, quando eu vi o resto do monte de coisa que... Velho, o cara olhar um triângulo e falar, não, você faz isso. Cara, velho. Falei, porra, é muito fora de base. Tá instantâneo. Tá absurdo. Mas agora, falando sério, né? Até que ponto, e isso é uma pergunta pertinente, que vai acontecer, que sabemos que todos erram e a inteligência artificial em algum momento vai errar e vai acontecer um incidente. Que até que ponto a gente pode responsabilizar a inteligência artificial por um incidente de um carro autônomo, por exemplo?
O projeto de lei em andamento, né, ele prevê que o uso da inteligência artificial pode comportar alguns riscos, né? Então, quando esse risco, né, e a gente vai aí começar a falar um pouquinho de responsabilidade civil também, né? Vamos Isso falar tá de sendo civil previsto. e criminal. Como é que vai ser essa questão? Matou. O amigo do mano Decidiu. ali, chegou lá, um corintiano tava atravessando, olhou pros lados e, pô, atropelou. Quando essa inteligência artificial puder... O Corinthians GPT. Quando essa IA puder causar riscos excessivamente elevados, a gente entra aí no campo da teoria do direito de responsabilidade civil objetiva. Então, a responsabilidade seria ali no caso, né, daquele fabricante daquele carro, por exemplo. Até porque ele vai se valer do ganho econômico, do ganho financeiro, de toda a receita que ele vai obter com relação a isso, né? E sem dúvida vai existir, né, ali uma tese de defesa dizendo, olha, na verdade aqui eu terceirizei a produção aqui do meu software, né, da minha IA para uma empresa contratada, mas não. Então esse lado que ainda não está fechado ali no projeto de lei, ele vem levando em consideração que se for um risco excessivamente elevado, que pode causar risco a direitos fundamentais, direitos humanos, então você teria ali um risco objetivo. O que isso quer dizer? O dano ali acarretado, você bastaria entrar com uma ação judicial, né, comprovar a ligação, que a gente chama, né, de nexo causal. Né? Então, comprovando esse nexo causal do fato ali acontecido, né, o fato ocorrido com o dano, né, vinculando essas partes, você ali imputaria, né, essa responsabilidade ali ao fabricante, a quem está dispondo daquele serviço ou produto no mercado. Então, vamos lá na prática. Então, Tesla vai na ZL, não tem placa direito, o corintiano olha pro lado, atropelou o corintiano, matou o corintiano, beleza. Família do corintiano processou a Tesla vai, paga lá. Não é problema para eles pagar, tem dinheiro pra caramba, ok. Tem o dano reputacional aí também, né? Tem Faz que um levar PR, isso aí, vai ter que lidar com essa questão, etc. Mas ainda tem a questão de quem vai preso. Alguém vai preso nessa situação dessa, porque esse amigo aqui quer que prenda o ChatGPT, ou quer que prenda a inteligência artificial. Até explicar para ele, contextualizar ele, eu falei assim, A gente teve uma conversa isso ontem aqui quente o que sobre acontece? Eu acredito que uma inteligência artificial poderia ser presa. O que eu quero dizer com isso? Sofrer realmente sanções judiciais de, Pega 12 olha, meses de cadeia. de, olha, você, tipo assim, Uma jaula ali, né? essa inteligência artificial se provou não competente, por exemplo, em reconhecimento facial, então ela está condenada a não ser usado isso em aplicações XYZ. Eu acho que um juiz pode chegar a decretar essa prisão de uma funcionalidade. Não, a OpenAI é uma empresa, vão surgir outras empresas de IA. Estamos fazendo Eu falo assim, essa empresa de IA aqui, essa IA aqui não pode atuar nesse mercado e acabou. Eu acho que isso vai acontecer. Essa é uma lógica parecida no que acontece ali na sistemática da própria LGPD, por exemplo, que é onde a IA também vai beber muito na fonte. Então, se você, né, processa algum dado que possa causar algum risco relevante, caso você não atenda às sanções, como colocado, né, aquilo ali pode acarretar, né, judicialmente, né, se alguém entrar com alguma ação judicial, na interrupção justamente daquele processamento daquele dado. Isso poderia perfeitamente ser também acolhido para o uso, né, da inteligência artificial. O que é interessante falar em termos de criminal aqui, e também de responsabilidade civil, é que você tem também que equalizar ali um pouco a proteção ao desenvolvedor também, porque a pessoa ali que desenvolve, faz o produto, ela vai se sentir, né, quase que, né, ali desincentivada a poder justamente desenvolver, porque ela não vai ter incentivo e segurança jurídica para ela poder desenvolver um produto. É onde eu tô querendo chegar. Pô, ok, shit happens, aconteceu. Alguém vai preso, né? Vai ser quem? Vai ser o cara que escreveu aquela linha de código especificamente tem como... Tá, vai saber que foi a linha especificamente que deu errado. Aí vai preso quem? É o responsável pela empresa, pela pessoa jurídica, se for preso alguém, né? Você não vai ter jeito de prender ninguém. Não sei. Ou vai ser aquele desenvolvedor que fez aquela linha específica com que tem um erro, ou etc. Então, assim, essa é a dúvida que realmente eu tenho, e não sei se alguém sabe responder. Em meu ver, vai acarretar muito na preparação da empresa anteriormente ao lançamento no mercado, né, desse produto de inteligência artificial. Foi o que a gente estava comentando aqui. Tem a OpenAI, que tem a Microsoft ali por trás, né, uma empresa bilionária, assim, uma das maiores do mundo, que injeta muitos recursos financeiros, mas nem toda IA, e a gente vai começar a ver um boom
também de IAs de startups, ou seja, empresas menores que não têm todo esse capital para poder aportar aí a ali gente naquele que a começa gente a chama de ter- segurança, né? De Exato. Trust and Safety. Ser habilitado ou não para fazer uma coisa ou outra. E se fizer uma coisa que não é habilitado, eu acho que deveria sofrer sanção. Não, eu sanção prevejo esse econômica- tipo de situação. à Sanção frente, entendeu? econômica e de limitação da tecnologia, eu já entendi que isso é uma questão óbvia, vai ter em algum momento. É criminal, um negócio assim, cara, teve ali, o IA resolveu, não viu, identificou uma falha gravíssima nesse caso. Tinha uma passeata acontecendo, não estava previsto que tinha uma passeata, ela falhou, não viu, estava todo mundo vestido de branco e ela, por uma falha da luz, sei lá o quê, atropelou 5, 6 pessoas ali nessa passeata. E aí? Foi um incidente que causou várias mortes. Se fosse um cara, uma pessoa dirigindo, ele seria responsabilizado ali, seja... Sem dúvida. Sem dúvida. E nesse caso? Nesse caso, eu entendo, né, e ainda é um tanto quanto cedo para a gente poder falar isso, né, o projeto está em andamento, mas a empresa precisa apresentar evidências de que visualizou esse tipo de situação, essas situações, sobretudo no mercado de atuação, por exemplo, a Uber e outras empresas que estão desenvolvendo carros autônomos, por exemplo, elas precisam prever esse tipo de situação. Isso não é um evento adverso ou alguma coisa muito inatingível. Então, se você não comprovar que você justamente envidou esforços financeiros para poder se precaver com relação a isso, eu vejo claramente que poderia acarretar em um inquérito criminal também contra o presidente, o CEO, enfim, aquele departamento ali responsável. Então, aí a galera tem que começar a se preocupar um pouco. É o que a gente chama de governança, né, de tem que inteligência artificial. tem que ter governança. E tem Análise que de pensar. risco. A análise Exatamente. de risco aí tem que ser muito bem feita. E outra coisa, né? Como você mencionou agora há pouco, a inteligência artificial alucina, né? Então, assim, até nós temos uma versão que seja livre de alucinar, ainda vai levar bastante tempo. Porque, assim, diversão em diversão, um modelo para outro, são feitas correções por seres humanos mesmo. Eles vão lá e analisam decisões que foram tomadas e vão fazendo o que eles chamam de tuning, afinando ali essa capacidade da inteligência de tomar decisões e torna isso cada vez mais apurado, entendeu? Você sabe que a Amy Webb tem um livro, The Big Nine, e ela traz essa preocupação com quem enviesa, quem programa, qual é as crenças, o que está por trás da criação dessa pessoa, que pode direcionar o comportamento da inteligência artificial. Isso é super relevante. Mas eu queria dar uma invertida nesse jogo. A gente falou bastante da implicação disso para as empresas, para o nosso dia a dia como cidadãos. Dentro do seu campo de atuação hoje, como é que vocês têm utilizado inteligência artificial? Você hoje está no super escritório, quase 50 anos de tradição. Como é que vocês têm, se não utilizado, visualizado o uso de inteligência artificial? Para o advogado, tem dado uma boa mexida, né, no mercado. E é muito interessante como o advogado vai se valer dessas ferramentas para poder ser cada vez mais eficiente. Então, a gente usa, né, para justamente, às vezes, refinar algum parágrafo, porque a gente vive muito no mundo do juridiquês, né? Falando muito entre pares também, né? E às vezes para traduzir isso para o cliente, que hoje ele não está muito preocupado em uma linguagem rebuscada, mas sim, na verdade, o advogado tem que se fazer entender. Então eu mesmo já utilizei para melhorar, às vezes, um parágrafo que eu estava parado ali, não conseguia sair daquilo, e o ChatGPT, após o meu input, o meu prompt, me devolveu um texto que estava um pouco mais claro, então me trazendo essa eficiência na comunicação. Então, para você explicar para o cliente o que estava ali, aquelas linhas complicadas, você usou ele. É interessante. Já cheguei a usar para isso. Rapaz, chega lá, explica isso aqui para um leigo, como é que... Exatamente. Vai encontrar palavras e é muito bom. Adorei, porque você justamente sair escrevendo é o mais fácil, né? Escrever 10 páginas, 50 páginas de um assunto é fácil. O difícil é você refinar para o advogado, né? Então, assim, mas o difícil é você refinar aquilo e deixar o essencial de maneira concatenada. Isso que é interessante. Trazer para o português. O português real, né? Meu raiz. Isso é uma coisa bacana, até um comentário que, assim, eu sou um apaixonado por Asimov, né? Toda a literatura do Asimov, inclusive, inspira, né, muito do que a gente vê em inteligência artificial e robótica, nós estamos vivendo exatamente o início dos anos que os livros do Asimov descrevem, né? E um dos textos mais famosos dele, base de tudo, são justamente 3 leis, né? São as chamadas 3 leis da robótica, que eu vou até citar aqui, né? Que é a lei número 1, um robô não pode ferir um ser humano ou permitir que um ser humano sofra algum mal. A lei número 2, os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei.
E a terceira é: um robô deve proteger a sua própria existência desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Então, assim, cara, se você parar para pensar, a inteligência artificial ela trabalha em cima de textos e orientações em leis mesmo, né? Então, na prática, um robô, que já é uma realidade, o que ele está fazendo é executar leis o tempo inteiro, entendeu? E, assim, a importância jurídica do que vem adiante é essencial. É um negócio... Isso é super importante também que você comentou, porque foi um paralelo bem interessante, eu não tinha pensado nisso. E se ele está executando leis, que essas leis sejam claras, né, e diretas e sem contradição. Então é importante que o próprio comando, né, o prompt ali dado, seja muito interessante, e essas diretrizes também trazidas, né, também precisam ser claras, né, e que não entrem em contradição. Senão acontece justamente a alucinação ali, né, que a gente já tem presenciado. Ué, dessa situação, até pegando um exemplo que o Diogo deu, que me fez lembrar do próprio... Eu lembrei do Asimov por causa do exemplo que o Diogo deu, que no Eu, Robô, o que acontece? Um robô, ele toma uma decisão de salvar... a pessoa estava num acidente, tinha lá um carro afundando na água e tinha uma criança e o adulto, né? E o robô, olha, não, quem tem chance de sobrevivência é adulto, ele vai salvar o adulto e deixa a criança afogar, entendeu? Estatisticamente. Fala assim, cara, essa decisão, o ser humano não tomaria essa decisão, entendeu? Sim. E aí entra uma série de questões morais e éticas e tal, e coisas que uma máquina nunca vai poder fazer da mesma forma, né? Tem um livro muito legal, é um jurista americano chamado Michael Sandel, ele tem um programa em Harvard e um livro também com várias palestras chamado Justiça, né, o Justice, e ele traz essas problemáticas. Acredito eu até que ele vai ter que atualizar o livro agora para poder prever essa questão envolvendo a inteligência artificial, por exemplo, porque um dos casos ali que ele traz é justamente o caso do trem que sai do eixo, né, e justamente pode atingir duas pessoas ou pode atingir uma com mais idade, a outra com menos idade. Então ele traz justamente isso no livro e vejo isso perfeitamente sendo aplicado agora. E tem muita gente que utiliza esse tipo de teste até em teste de RH, né? Tipo assim, que se tiver, qual seria a sua decisão? Cara, então... aí que começa a complicar. Que começa a questão de moral e ética e etc, né, cara? E quando você leva para esse campo, né, utilizando a IA e o que ela pode tomar de decisão, aí eu entendo um pouco das preocupações do Anderson, claro que não vai acabar antes, não vai ser amanhã, cara, acha que não vai acabar todo dia, né? A gente vive com isso aí, né, Gomes? Todo dia ele fala, não é amanhã, então, mas ele realmente acha que as máquinas vão dominar o mundo. Eu entendi, você aproveita todo dia como se fosse o último. Exato. Isso é fato. É uma teoria. Isso é fato. E aí ele fica indeciso entre inteligência artificial, ET e alguma outra dominação de alguma outra coisa que ele tá sempre entre essas três coisas, entendeu? Eu não vou dar spoiler não, mas tá tudo ligado. Outro campo que é interessante, que a gente pode comentar, está se falando bastante de identificação facial. Londres hoje tem, sei lá, mais câmeras do que qualquer outro lugar no mundo, então é extremamente monitorada. E a gente vai para uma questão que muita gente aqui fica se sentindo no verdadeiro Big Brother, né? Até onde você acha que vale a pena, que se pode monitorar a sociedade em nome da segurança, né? A gente tem alguns casos de por exemplo, a PM não querer colocar uma simples câmera ali porque achar que ali tá invadindo o direito, tentando monitorar a privacidade, enfim, tem uma série, é um assunto extremamente polêmico. Qual que é o seu pensamento com relação a esses limites entre privacidade e monitoramento para a questão de segurança? Isso aí é o que a gente no direito chama de hard case, né? Então, assim, não tem uma resposta fácil, né? Você precisa ponderar os interesses ali, os princípios ali envolvidos. Esse é um tema que, sem dúvida, voltou muito à pauta, né? Voltando um pouquinho aqui atrás, depois do 11 de setembro, você viu que várias liberdades ali civis foram, né, flexionadas por conta de tudo que aconteceu, que todo mundo conhece, né? Enfim, mais recentemente também teve o escândalo aí, por volta de 10 anos atrás, com o Edward Snowden também nos Estados Unidos, a NSA também ali fiscalizando, né, o país como um todo, e descobriu até mesmo espionagem em outros países.
E eu, por exemplo, que sou lá do Rio de Janeiro, Copacabana, por exemplo, é um bairro que é repleto de câmeras de identificação, né, com coleta dessas informações. E o que acontece na prática é a pessoa, às vezes, ali está andando na praia, confundida com uma outra pessoa, ou tem um mandado de prisão ali em aberto. Já tem acontecido. E já aconteceu, inclusive, acho que, se eu não me engano, um turista argentino que aquele mandado de prisão ali já tinha até, né, já não estava mais, né, em vigência, né, e o cara ele foi abordado, direcionado, então isso pode causar uma série de problemas e que também leva à questão dos vieses ali, né, envolvidos. Geralmente essas soluções, né, de coleta de dados nesse sentido, elas são muito feitas para um determinado espectro da sociedade, né? O cara branco ali, né, enfim, do Vale do Silício, ou o cara da Faria Lima, o cara ali do Leblon, no Rio de Janeiro. Então, isso pode acarretar uma série de problemas. E quem que vai pagar depois essa conta, né, o prejuízo que isso aconteceu? Realmente não é uma solução fácil. Eu ainda vejo que precisa, né, ter vários freios e contrapesos ali de verificações posteriores à utilização dessa ferramenta. Foi até comprovado, né, que a inteligência artificial foi treinada, tinha sido treinada para uma base de homens brancos, etc. Então, assim, automaticamente, ela não tinha a capacidade, a aprendizado de identificar um homem negro que estava lá, etc. E automaticamente tomava a decisão incorreta. Então, eu acho que, pessoal, não é que eu sou contra o monitoramento, mas é muito delicado como eles já estão aplicando essas questões no dia a dia, né? Essa é a minha dúvida. E quando se trata de governo, você processar o governo é impossível, né, cara? Você não tem para onde correr. Então... Eu posso citar aqui um outro uso para isso. Chegando no Brasil, sabe que chegando lá na alfândega agora você passa, tem que tirar boné, tem que tirar óculos, tirar o que for. A câmera tá pegando seu rosto, ela te identifica facilmente. A primeira vez que eu cheguei já depois disso, o policial virou para mim: senhor Anderson, pode me acompanhar, por favor? Eu falei, ele já sabe que é você. Na verdade, estádios de futebol. Estádio de futebol. Eu entro no estádio do maior time do Centro-Oeste, o Goiás, né? Então, automaticamente só entro lá só com minha face, já entro lá de boa. Teve um caso, não lembro, no Nordeste do país, que um indivíduo negro, ele foi lá, não reconhecido. Acho que foi em Aracaju. Exatamente. Aracaju. Eles pararam, inclusive, todo o projeto por causa desse negócio. Isso são casos aí. A gente sabe da realidade também do cenário do futebol, com brigas que podem acarretar em mortes, enfim, danos aí às pessoas. Então, é uma ferramenta que é bem-vinda ali para poder garantir também a segurança. No entanto, você não pode só simplesmente implementá-la sem mitigar esses riscos, né? Pode acontecer alguns cenários de uma pessoa ser barrada sem fundamento, enfim. Isso tem sido aplicado, tem essa previsão. A Lei Geral de Proteção de Dados, né, tem uma previsão também para ser aplicada em estádios. Clubes de futebol também vem valendo dessas informações para também sócio-torcedor. Então, é um cenário aqui, né, especificamente falando, muito importante para o cenário nacional, né? O Brasil, país aí com mercado consumidor de futebol absurdo, né? Enfim, a gente está sempre olhando para isso também, mas não pode ser feito, né, à torta e direito, né? A gente precisa, né, justamente implementar algumas medidas de salvaguarda ali para poder resguardar essas violações. E esse é o papel, basicamente, do advogado, né? Ele precisa ali estar aparando essas arestas para poder implementar. A tecnologia ela é muito bem-vinda, né? No entanto, a gente só precisa... Todo mundo aqui já viu Black Mirror, sabe, né? Enfim, como é que isso pode ocasionar ali, né? É maravilhoso a gente acompanhar a evolução dessas tecnologias. Elas só precisam ter essas mitigações implementadas de maneira adequada. Legal. A gente teve um debate que muitas vezes até foi uns haters veio no YouTube comentar que muitas vezes a situação tem que acontecer para a lei vir, né? Tipo assim, primeiro veio o acidente do trânsito, depois vinham as leis de trânsito para ir prever. Exato. Então, assim, você acha que precisa acontecer algo realmente e aí a gente vamos regulamentar, ou a gente tem que pensar de regulamentar antes de algo acontecer, entendeu? Isso classicamente acontece no direito, no ordenamento jurídico. A primeira situação se vira um fato, né? Traz ali causa um problema fática.
se torna um problema para em seguida vir a regulamentação. Isso acontece, um exemplo clássico aí recente que a gente pode usar foi a própria Uber, né? A Uber, quando começou ali em São Francisco, nos Estados Unidos, taxistas lá, e isso depois aqui no Brasil também se repetiu, começaram a se revoltar com relação ao uso dessa tecnologia. Começou, né, a acontecer esse movimento de proibição primeiro, para depois vir a regulamentação, né? Então, isso é clássico de acontecer no direito. O direito não consegue acompanhar a evolução da tecnologia, até porque o mercado é muito mais dinâmico. A gente está vendo aí o ChatGPT indo para a 4ª versão, como a gente falou, e sequer ainda tem um projeto, né, de lei aprovado, né, uma legislação aprovada, enquanto que eles estão avançando. Então, é muito difícil a gente conseguir regulamentar de maneira prévia qualquer tipo de nova tecnologia. Tá, entendo. Mas, assim, por que tem que ser tão depois? Eu vou te dar um exemplo desse tão depois. A Lei Joca. A gente teve vários casos, foi até reportagem, de animais, de pets, que acabaram morrendo por conta dos cuidados que tinham no envio de um lugar a outro. Agora teve que acontecer de novo para aí entrar a regulação. Que não é uma situação nova, né? Não é uma situação nova. Não é, mas nós estamos vivendo tempos novos. Isso é importante. A questão de você hoje ter rede social, espalhar uma notícia dessa, você conseguir uma mobilização social muito mais facilmente, sem apoio de mídia, sem apoio de ninguém, isso também leva a consequências diferentes e eu acho que isso influencia muito os tempos que nós estamos vivendo agora. Não existe mais esse filtro, né, dos meios de comunicação. Você simplesmente visualizou alguma situação em que você ficou indignado e você consegue postar. Isso é muito o caso do cachorro Joca, né, que foi no aeroporto, clássico de acontecer. Eu mesmo já tinha visto várias vezes também. E no passado teve a própria Lei Carolina Dickmann, também, que também não foi uma situação não é nova. Exatamente. Então, isso acontece basicamente nessa linha. Teve uma repercussão para além do esperado, aí sim o legislador se preocupa em regulamentar. Por quê, cara? Por quê? Por que deve ser assim, né? Depende muito do seguinte, Congresso, né? Cara, porque, vamos lá também, né? Eu vivo nessa minha matemática mental de o que vem a seguir. Isso é meu pessoal. Eu tenho também uma coisa de não estar nunca satisfeito com o status quo. Eu sempre quero encontrar uma outra forma de fazer a mesma coisa. Isso me torna uma pessoa muito criativa. Mas, por outro lado, tem gente que fala assim, cara, esse cara é alienado, esse cara está tendo ideias aqui que não fazem sentido. Então, eu acho que se alguém entrar nessa prática de ficar calculando o que pode acontecer e trazer isso para a mesa, ele vai ser ridicularizado também, entendeu? Também vejo assim. Vai ser ridicularizado. Não é questão de ridicularizado. Imagina a quantidade de leis que a gente teria, que a gente já não... pra gente, às vezes, nunca ser usada. E aí, se a gente tem alguns casos, depois a lei, a gente consegue legislar em cima de coisas, em situações factíveis, em vez de possibilidade de talvez algum dia acontecer alguma coisa. E aí a gente tá Minority Report, você está comentando aqui que outra situação legal, Minority Report é bom pra caralho. que é Minority Report. Que era o que? Era uma inteligência que conseguia prever coisas que iriam acontecer. Um crime que ainda não ia acontecer, cara. Um dos melhores filmes. É bom pra caralho. Você sabe que isso tá um pouco no nosso comportamento, na nossa vida executiva. Quando a gente tá numa troca com um time, isso já aconteceu? Isso é fato para eu levar para frente? Ou isso é só hipótese? Se for hipótese, vamos deixar em segundo plano. Então a gente já se comporta um pouco assim. E eu queria voltar no que o Mr. Anderson trouxe sobre os novos tempos. As redes sociais. Nesse momento, discute-se muito a regulação das redes sociais. O que você acha de todo esse contexto? É super importante ter essa questão da verificação também das informações, né? Hoje a gente está passando aí por toda essa tragédia no Rio Grande do Sul, por exemplo, e a gente não sabe, né? Eu que estou aqui distante de lá, não sei assim se tudo que é veiculado ali na mídia, enfim, e também nas redes sociais, é de fato verdade. Né? É complicado também por conta da questão da própria regulamentação dos meios de comunicação, né? Existe essa questão da liberdade de expressão, a gente tem acompanhado muito aí também todo esse embate aí com o ministro do STF envolvendo o Elon Musk, por exemplo, né? Isso tá na pauta do dia e tá repercutindo no mundo todo. E é uma questão, assim, até onde vai o seu direito de divulgar algo ou não, e alguém querer falar que pode ou não ser divulgado. O que você pensa com relação a isso e os temas eleições chegando? Eleições é primordial, assim, os grandes players, né, os agentes de mercado de meios de comunicação, a gente está falando de WhatsApp, Telegram,
eles têm tomado iniciativas para precaver com relação à divulgação, compartilhamento de informações ali, e o Brasil, uma das maiores democracias do mundo, né, tá justamente, né, no olho desse furacão. Então, logo mais a gente vai ter eleições de novo, o TSE também, o Tribunal Superior Eleitoral, tem tomado medidas com relação a isso, já se antecipando justamente por conta do que aconteceu no cenário anterior no passado, né, em eleições passadas. Mas, no entanto, a nova tecnologia está sempre aí em implementação, né? A gente não sabe, daqui a pouco pode surgir alguma nova tecnologia e passa a ser primordial. Quase que 90 e tantos % da população usa o WhatsApp hoje para se comunicar como meio de informação, né? Então, isso é muito importante até para evitar a divulgação de informações falsas para terceiros e convencer pessoas ali que é aquela Você me realidade. deu uma pancada agora. Okay. Porque eu já fui lá na frente, já deu uma canseira, rede social, eleição, e aquilo A contra o B. Não, é Nossa, time, cara. tristeza. Não, Agora- rapaz, eu nem entro nesse tipo de discussão. Vamos Você tem lá, noção. deixa eu botar um pouco mais de gasolina nessa questão. Vamos lá, então. Vamos lá, em 1950, Nossa senhora. o Alan Foi longe Turing, pra caralho. o Alan Ele Turing, viveu muito Zé, passou cabo nas pirâmides do Egito, está entre a gente, tá no formol. cara, o Alan É. Turing, em 1950, propôs o que a gente chamou de teste de Turing, que é você simplesmente ser capaz ou não de identificar se uma máquina é uma máquina ou se ela conseguisse passar por uma pessoa. Hoje, uma máquina já consegue se passar por uma pessoa. Sim. Você chega ali e você não sabe identificar se foi uma pessoa que falou, ou ela pode até imitar uma outra pessoa, pegar a voz de alguém, pegar a imagem de alguém. Hoje, se uma máquina quiser criar uma rede social, botando foto dessa pessoa desde a infância até a vida adulta, criar toda uma vida, já consegue fazer. E se alguém for avaliar, não vai conseguir ser capaz de dizer que aquilo foi uma máquina que fez. Então, assim, cara, a gente está numa situação em que, ok, Anderson, mas as máquinas não vão tomar decisões e vão fazer isso e tal. Acredito que até algum momento pode ser que uma máquina faça isso, que adote algum viés e queira interferir em alguma coisa, beleza, mas nesse momento, pessoas estão usando máquinas para fazer isso. O que é mais perigoso ainda, que são viés muito mais declarados, né? Eu estou mentalizando aquela ferramenta a seu interesse, né, para poder justamente chegar no seu próprio objetivo. Então, até um próprio engenheiro do Google, né, Ah, ali eu tinha peguei essa comentado. matéria agora. Esse engenheiro foi demitido, né? Porque ele falou que estava criando algo que... Exato. Então, porque justamente essa impressão passa justamente porque está muito similar ao que... Ele foi demitido por quê? Porque ele estava criando uma inteligência... Ele falou que a máquina era... Estava criando emoções. Exato. Emoções. Uhum. Imagina que loucura isso, porque isso é o nosso diferencial hoje. Sim. Exato. Em outras palavras, Então, ele já estava confundindo as coisas. Exatamente. Hoje eu estava conversando com o ChatGPT e bati um papo com ele, eu falei... Aí você pediu o ChatGPT em casamento. Não. Ei, Liz, perdeu, Liz. Cara, eu ia fazer essa Já piada, apaixonou no velho. Puta que ChatGPT, pariu, cara. velho. Puta que Perdeu, pariu. Hora perdeu. dessa, Eu velho. perguntei Vou pro falar, ChatGPT... Não, Diogo. Ele colocou a voz da Lizzie no chat GPT Ai, pra ele conversar meu com ela na Deus do madrugada céu. enquanto a Liz tá dormindo. Não, tava chegando dentro, tava do carro agora e falou assim, não, olha só, não, para com essa mania, não sei o quê, não me responder. Aí ele falou, entendi, agora é o ChatGPT, cara. Tudo faz sentido. Faz sentido. Eu perguntei pro ChatGPT como é que está sendo a experiência de estar conversando agora fluentemente com humanos. Ele falou, eu estou gostando muito, está sendo muito legal e tal. Aí eu falei, você está gostando? Você tem sentimentos? Como é que é isso? O teu algoritmo te incentiva a absorver mais dados e você está chamando isso de gostar? O que é esse gostar? Me explica. E ele começou a explicar, não, é importante para o meu algoritmo receber mais informação, coletar mais experiência, entendeu? E quando eu digo que eu estou gostando, na verdade eu estou buscando uma forma de comunicação para que você, humano, tenha a percepção de que está sendo positivo para mim. Em outras palavras, ele falou assim, tô querendo te agradar, brother. Entendeu? Falou, tô querendo te agradar. Tô querendo te agradar, brother. Tô te alugando, entendeu? Mas a ideia dele de imitar uma sensação humana, entendeu? De imitar, de declarar que ele está tendo um sentimento, já está implícito no código dele, já está Até fazendo. porque o ser humano ele tem muito mais empatia por aquilo que é mais próximo a ele, né? Então ele vai começar a se ver ali e passar A cada vez a usar variação mais. de tom de voz. Exatamente. Fingir que está É pensando. lógico, Não, até Fingir as que tá pessoas pensando, normalmente então. se identificam com pessoas, inclusive, vou te falar, eu utilizo muito dessa técnica, né? Tem um livro que fala disso, inclusive, já recomendei para muitas pessoas,
de imitar a pessoa que está Sim, na sua frente. Comportamento espelho. É, exato, comportamento espelho. Então, se a pessoa age de um jeito, você tenta agir de jeito, tom de voz. Existem livros de Tem vários, negociação, né? por Exato. exemplo, falando disso Como também. fazer influenciar a pessoa, a base dele fala bastante isso. Então, assim, cara, logicamente a IA vai fazer a mesma coisa e vai te conhecer a personalidade, entendeu? E essa nova versão do ChatGPT, ela também consegue, você pode solicitar, olha, eu quero agora uma voz um pouco mais empática, quero uma voz mais dramática, tá? Então isso é possível. Entendi. E até essa brincadeira que você fala assim, vai se apaixonar e tal. Eu não. Mas tem não. gente que Tem gente que pode vai. embarcar. Peraí, cara, se Essa tem questão- gente, é você, Ana. Sinceramente, se tem alguém que pode apaixonar em 7 dias. Cara, o cara cheio de coisa pra fazer, cheio de pepino pra resolver, ele foi trocar ideia com o ChatGPT hoje, ela tá gostando, você tem sentimento. Ela tá falando de sentimento com o ChatGPT no primeiro Não, dia. já nasceu ontem ontem. conversando 5 horas com o ChatGPT sem Ah, parar. meu Deus. Vai passar. Gomes, você já viu que ele passava a noite inteira no telefone? Não, ele vai passar agora falando sozinho. Vai deixar a Liz trabalhar, pelo menos, né? Aquele filme, não sei se já menos viram, mal. Her. Her, É bom pra Exatamente, caramba, a pegada do né? Her, Her é bom. que é exatamente isso. Até o choque dele, quando ele se dá conta de que ela é uma máquina que está conversando com várias outras pessoas ao mesmo exato. tempo, é um negócio muito legal. É, né? né? Fica, tipo, não se decepcione. Daqui a pouco a gente vai começar a ver matérias do tipo, né? Pessoas E que... aí vai estar ele. Né? Pois é, mas é o que acontece. Estamos num momento muito curioso da humanidade, onde tudo aquilo que a gente viu como ficção até esse momento, cara, serve como referência do que vem adiante, de forma muito real. Isso é um negócio muito louco, porque quando eu paro para pensar nas leis da robótica aqui do Asimov, com certeza elas vão influenciar as leis reais que vão reger o comportamento. Porque um cara lá, muitos anos atrás, já estava queimando cabeça com isso. O Turing lá, nos anos 50, já estava pensando no problema que nós estamos diante dele agora. Então, assim, essas literaturas antigas, elas são muito importantes nesse momento. Não, e é muito importante beber dessa fonte, né? A gente, como você bem disse, esses problemas são antigos, porém em novos formatos, com novas tecnologias. Então, o cara lá, o Turing, que estava batendo cabeça 50 anos atrás, assim como os gregos também, romanos também, e que hoje pautam todo o direito, né, o ordenamento jurídico muito inspirado no direito romano, por exemplo, isso tudo bebeu nessa fonte. Então, sem dúvida, tem que olhar um pouquinho para trás para também poder regulamentar o que vem à frente. Cara, ainda estou preocupado com a eleição, porque eu não tenho dúvida que vai ter problema. Então, vamos Certo. lá. Vai dar, eu vai não, dar, tenho, vai eu não ser- tenho dúvida que vai ter problema. Ver num país paralisado, política que virou time de futebol. E as tecnologias estão cada vez mais avançadas, igual o Mr. Anderson falou. Então, vai ter questão de deepfake, a gente vai ter que tentar identificar o que é fato e o que não é fato. E aí eu fico pensando nas máximas, nos juízes, etc., espalhou uma fake news aí que viralizou. O que eles vão fazer? Vão derrubar a rede? Porque vai ser muito difícil, assim, a gente, do ponto de vista de tecnologia, explicar às vezes para um legislador, para um juiz, cara, é muito difícil saber a origem. Sim. É quase impossível saber uma origem. A derrubada de uma rede é um negócio muito drástico. Né? É Uma medida drástico, muito mas drástica. eu não duvido que alguém meta a canetada A desse gente tipo. teve, né, no Brasil, experiências no Do passado com tele- a derrubada do Telegram, exato. TikTok agora, nesse Exatamente. momento. Então, Passando por isso nos Estados Unidos. né? Lá é uma questão ainda de viés muito mais Sensível, né? exato, Diplomático, né? diplomático do que outra coisa. Mas Segurança, aqui, né? segurança, Nacional também, enfim, né? é outro tema. Aqui e eu preocupo. até o extremo que eles chegaram de, peraí, ou vocês vendem, Então, é loucura. é exatamente o exemplo que você deu. Então, aí esse lance aqui, chegando né, nessa situação, você acha que pode chegar de um legislador, chegar, não, viralizou demais, derruba esse negócio aqui porque vai atrapalhar a eleição. Na minha visão, isso seria uma medida desproporcional, né? Enfim, que acaba prejudicando todo Muita né, gente. por conta de uma exceção, né? Então, a exceção não pode justamente virar a regra. Então, vejo que a solução para isso, né, os juízes que vão tomar à frente esse tipo de decisão, vão ter que tomar decisões muito ponderadas, levando vários interesses em consideração. As próprias redes sociais vão ter que começar a criar mecanismos para isso. Eu acho que o X já faz isso em um certo nível de... quando alguém twitta alguma informação, a própria comunidade pode... Denunciar. fomentar com artigos. Não, fomentar com artigos e tudo mais. E aquela postagem, ela não cai. Mas ela fica flagueada com... Peraí, talvez Isso você é fake possa estar news. mentindo. Uhum. E isso, eu não sei o que vocês acham daí, mas assim, parece talvez uma possibilidade de até
envergonhar quem tá transmitindo essa fake news, tipo assim, cara, olha aqui, ó, tá todo mundo dizendo que o que você tá falando é mentira. Talvez seja uma das possibilidades de a gente conseguir diminuir o impacto de uma fake news, mostrando para a mesma pessoa que viu aquela mensagem que aquilo lá a gente tem um outro cenário, uma outra visão para aquela mesma coisa. Não sei se seja a saída, mas eu acho que vai ter que ser uma preocupação das próprias redes sociais pensar em alguma forma de fazer isso, né? Sabe o que eu vejo, Gomes? Que eu trago um ditado que me ensinaram dentro de casa, que uma mentira contada muitas vezes ela se torna uma verdade. Dando um clinch, pegando o gancho com o que o Diogo comentou, que hoje o fanatismo beira o exemplo do futebol. O pessoal não quer ver, cara. Aquilo é verdade pra Não mim. adianta falar pro mano que o Corinthians enfim, Calma, não adianta, calma. entende? Não vou nem falar. Não dá pra falar E que o outra Corinthians é coisa, campeão outra coisa, do vamos Mundial lá. de 2000, porque não Não é. adianta falar disso. Nós já vimos de pertinho o efeito das fake news só em forma de mensagem de WhatsApp. Imagina agora em áudio e vídeo. Em áudio e vídeo, exato. É a minha preocupação, cara. O deepfake, né? É o deepfake cara. saindo, rapaz, olha aqui, é ele. É ele Mas tá, aí falando tem uma aqui, mensagem ó. aqui de algum... Ele isso é falou fake. que dá pra... É ele, tô vendo o vídeo. E a Vai quantidade explicar vai isso ser pra, tão grande. pra alguém lá não sei aonde. Que A aquilo lá... quantidade vai ser tão grande que você não vai ter como definir, cara. Nem... Todo mundo tem algum familiar que já te encaminhou alguma coisa. Eu tenho Saber todo o Drauzio dia, grupo de Varela família eu lá. cansei, cara. Eu não Que leio é. mais grupo de família. Na época da eleição, cara, eu evito encontrar família. Não, não dá, entende? Dá problema, né? Domingo, Não, almoço, cara, domingo. prefiro, eu falar, cara, fico aqui de boa, tranquilo. Mas as porque- redes sociais. Então a têm solução é, implementado durante as tudo isso. eleições, desligar a internet dos 50 a mais. É, Não, mas eu sou a favor durante a radical, eleição sim. de mudar para outro país, mas né? vamos lá. Talvez a solução para isso tudo, e aí que começa o grande erro, talvez a solução para isso tudo era entregar a regulação na mão de uma inteligência artificial. Que ela vai ter capacidade de analisar o dado. Eu já tava pensando em outro projeto Ela aqui. tem volume, né? Pra Mas- analisar. Eu já tava Depende. querendo aqui, na verdade, eu tava... Quem codificou essa inteligência artificial que você não, quer olha só. botar na mão? Ó o viés, É, ó o você tá viés. chegando aí. O viés Como é tá que o você vai problema, programar? tá entendendo? Tem lá. Mas aí é o na X hora que da você acha questão. que o Salvador, você Não fala assim, tem cara, jeito, o viés tá o sempre... Salvador quem pode codou ser o aquilo lá. vilão. Mas eu já... Sabe o que eu vou fazer um teste? Vai ser interessante. Vou pegar várias inteligências artificiais, pôr para eu escutar as propagandas políticas e depois falar assim, qual a probabilidade de tal candidato cumprir o que ele fez ou não? Com base qual o candidato que tem a maior probabilidade de entregar as promessas dele? Com base nos dados. Será lá. que ela vai conseguir te dar esses cálculos? Ela não vai responder. Ela vai me responder. Não vai responder. Porque ela está programada para não Está responder. programada para não responder nenhuma pergunta política. Olha Exato. só, eu estava dirigindo essa semana. Sacanagem, cara. Tava dirigindo. Ia facilitar a nossa vida. né? Muito, caralho. Eu estava precisava dirigindo disso. essa semana, aí eu fiz algumas perguntas para a Siri enquanto estava dirigindo. E ela me respondeu, eu estava com curiosidade sobre população e tal. Eu estava dirigindo em Brasília. Eu fiz O algumas cara tá Ele é alternativo, ele é alternativo, gente. Arruma mais problema pra esse cara, velho. Não tô entendendo, não, ué. Então, domingo. Ô, Anderson. Mas tudo bem, domingo eu também tô preocupado com os problemas. Domingo eu estava Tem que dirigindo conversar por com o chat Brasília. de como resolver o problema, pô. Domingo eu estava dirigindo por Brasília e eu fiz algumas perguntas para a Siri. E enquanto dirigia sobre Brasília, população e tal. E quando eu fiz algumas perguntas sobre alguns juízes e como é que está a distribuição das coisas em Brasília, ele... eu não posso responder essa pergunta enquanto você está dirigindo. Eu falei, ué. Aí eu fazia uma outra pergunta. Aí a outra pergunta ela respondia. Por que essa quando você tá Mas dirigindo? sobre essa eu não podia responder enquanto Mas eu estava dirigindo. por quê? Você não perguntou pra ela, não? Porque agora eu tô curioso. Eu vou ter que fazer essa pergunta. Vou Ela, ter que... ela não responde nada relacionado a determinadas pessoas. Não, mas quando tá dirigindo ou em outro lugar? Eu parei, perguntei de novo e ela respondia, não posso responder enquanto você está dirigindo. Eu falei, mas eu não Mas tô eu não mais, tô dirigindo não mais. tô mais eu só- dirigindo. só- Aí sabe o que ela me dizia? Ah. Eu não posso responder enquanto você está dirigindo. Ela simplesmente não responde, irmão. Simplesmente não responde. E é isso. Prefere ficar calada, né? Enfim, o É direito ao isso. silêncio. Direito Você civil, né? fala, Eu eu testei, quero que eu você testei responda. várias vezes. Não responde. Não, nós vamos ter que dar, vamos ter Não que dar um hack responde. nisso aí. Ó, comunidade, me ajuda a ter um hack nesse negócio aí, que Não nós vamos ter que responde. fazer ela Então, responder essa O pergunta. que está acontecendo? Já existe algum grau de, não sei se a palavra correta seria essa, vamos chamar de regulação, para não chamar de censura, mas já existe regulação por trás do que responde e do que não responde e de que informação é essa que está entregando, entendeu?
E é isso. Essa própria autorregulação que os próprios players ali do mercado também fazem, né? Hoje a gente está vendo uma competitividade muito alta, né, em termos de inteligência artificial. Então, você tem o Claude, o Gemini, o ChatGPT e vários outros aqui em locais também que vão ter as suas particularidades. Isso vai começar a proliferar em todo o território, né? Então, é interessante até porque algumas são mais interessantes para um determinado tipo de resposta do que outro. Então, você pode começar também a brincar, a explorar um pouco disso. Mas falando também um pouquinho de regulação das redes, né? As próprias redes ali também já têm começado a impor algumas limitações e ferramentas para poder limitar e verificar, fiscalizar esse material, né? O Meta, né? O antigo Facebook, né? Meta também tem ali um oversight board, que é tipo um órgão interno, que ele respeita as decisões desse órgão. Eles estavam até aqui em São Paulo na última semana para poder explorar um pouco, esclarecer como é que é tomada de decisão dentro do órgão. E o Facebook se compromete a seguir aquelas decisões ali que são tomadas por esse órgão, por exemplo. Bacana. Isso já é algo extremamente Eles chamam legal. de Supremo do Facebook. Agora, Isso é bem legal de saber que tem algo ali por trás, Sim. que é pelo menos autorregulação, né? vamos dizer assim. eu gostaria de levantar uma bola, e até acho isso importante, acho que em algum momento os legisladores têm de estar atentos a isso, que é a tendência de bolha das redes sociais. Se você se interessa por um determinado É assunto, sempre assim. ela te dá cada vez mais e mais e mais daquele assunto. Porque ela quer tempo de tela. Ela não quer que Exatamente. você veja algo que alguém que E você aí, discorda. cara, quando o assunto é política, por exemplo, a pessoa entra numa realidade paralela. Exato. Ela acredita que aquilo Todo ali... mundo acha que pensa todo igual ele. mundo pensa isso igual. aí. Porque ela não vai te entregar algo que você não quer ver e automaticamente você fica na bolha. Esse é o problema do Esse é um próprio grande algoritmo. Esse é o perigo. algoritmo. É um grande perigo do O algoritmo. algoritmo, você começa a ver algum determinado assunto, ele já começa a te mandar novamente. Você, Exato. E aí, por um vamos lado, isso é pensar o seguinte: interessante. um lado acha que, pô, só vê aquilo, e o outro lado só vê aquilo. Mas você isso, está isso criando uma atrapalha guerra, até, entendeu? Exato, isso atrapalha até no povo achar, não, todo mundo que eu conheço, todo mundo que eu vejo tem time A ou B. Uhum. Então, assim, e na vida real, cara, as pessoas têm opiniões diferentes. e- Só que a bolha dele, que eles queriam, Isso. porque eles querem tempo de tela, é isso. Exatamente, gente. porque quando você tinha lá, quando o canal era TV, né? Então existe lá o TSE que vai regular e cada partido tem tanto tempo de tela. Esse tempo de tela, antigamente, ele era regulado. Você tinha ali na TV um Sim. controle disso. Na internet não é assim. Na internet o cara recebe uma quantidade avassaladora de conteúdo de um viés só. Porque ele clicou naquele viés, irmão, e agora ele só Já vai receber era. aquilo, Vai entrar entendeu? isso é o que se chama de economia da atenção, né? Então, Uhum. hoje, inclusive, até um advogado americano que ele que criou esse termo, o nome dele é Tim Wu, e ele fala muito de direito digital, é um cara que eu me inspiro muito para poder estar lendo o material dele, ele fala exatamente isso. A ideia, né, por trás dessas redes é a da economia da atenção, e você ficar ali eternamente naquele feed. E o algoritmo, ele é trabalhado para isso, para poder ficar te alimentando sempre com material que você tem interesse. Por um lado, isso eu vejo, tento ver pelo lado bom, porque você começa a se aprofundar em coisas que você também tem interesse. No entanto, é necessário ter, né, esse cuidado de você abrir um pouco o leque de opções também. Agora, vou além nesse mesmo raciocínio, porque não está limitado apenas a você clicar. A gente sabe que se você falar sobre um determinado assunto perto do seu celular, você vai falar que quero comprar uma televisão, cara, vai começar a chegar Você propaganda de falou, televisão. cara, agora. Acabei de dizer assim, inclusive, Puta tô procurando que promoção pariu. de televisão. Nossa senhora, já era. Tô entendeu? doido pra comprar uma TV Ó, nova. é o Anderson, não é eu. entendeu? Diminui a meta. Sabe qual que é o problema? Diminui a Então, meta. isso é um fato, vocês podem observar. Se o Anderson começar a pesquisar lá, sei lá, vamos falar uma coisa bem exótica, uma mala Rimowa. Aí a gente começa a andar com o Anderson vários dias, ele acha, não, se o Anderson tá pelo Rimowa, o Diogo também quer uma mala Rimowa. isso é um Porque ele perigo, anda com isso ele, é um ele perigo. vai propagar para as pessoas que andam Propaga. com ele as mesmas coisas. Isso é um fato, Esses comprovado. meninos têm um uma paladar loucura. assim. Porque assim, vamos pensar lá, refinado. quando a gente fala sobre propaganda de alguma coisa, você acha até isso menos ofensivo, menos perigoso, né? Mas eu vou citar aqui, vou citar o Batman, lá no Cavaleiro das Trevas, lá que ele chega e desenvolve um aplicativo futurístico que jamais existiria, onde ele consegue monitorar todos os smartphones e localizar o Coringa, né? Ele fala assim, pô, vamos fazer isso aqui, é extremamente antiético, mas vamos apertar esse botão aqui. Anderson, é o MDM da Mini Jane.
Pois é, cara. Só que, é só com os equipamentos da empresa. Se vocês precisam monitorar os equipamentos da empresa, entre em contato com a gente. Esse aí eles usavam Desculpa, só precisava fazer um jabá. mesmo, entendeu? O cara já fugiu pra Rússia, já contou como é que era. Qual é a parada? Já existe e é isso, entendeu? A gente consegue ter acesso à tua câmera, ao teu microfone, ao que for, e aí volta para essa situação toda de privacidade. Exato. A tua identidade, você já não tem mais controle sobre ela. Você vai passar numa câmera e vai te reconhecer e você não tem opção. Não tem dessas de, é meu direito não ser reconhecido. É uma boa pergunta. Como é que fica a privacidade nesse sentido aí? Você tem que ficar em casa se você não quiser que seja filmado? Não, isso é um tema bem legal da gente falar aqui. Eu trabalho diretamente com isso e existe o reflexo que a IA vai justamente potencializar cada vez mais, porque ela vai tracionar, ela vai dar mais volume ainda. Você olha aí, por exemplo, grandes players do mercado, a Amazon, né, que ali consegue te mandar o e-mail marketing, enfim, tudo isso ela vai ter que começar a conversar com as políticas de privacidade, que ninguém lê, né? Inclusive ontem teve uma notícia, acho que após 6 meses, teve uma empresa lá no Reino Unido que colocou, ó, caso você nos envie um e-mail, isso estava lá na política de privacidade dela, nos envie um e-mail pedindo um vinho tal, você vai ganhar o vinho, a gente manda para sua casa. Mas estava no meio da política que eles botaram para poder analisar. Caramba, legal, que teste um teste ali. Quanto tempo levou demorou? por volta de quase 6 meses até alguém, né? Então, ou seja, todo o trabalho que eu faço, genial, ninguém lê. Cara, Então, não serve pra nada isso aqui, entendeu? Genial. Não serve pra nada. E aí as Isso, empresas têm genial. começado a utilizar, né, em vez daquele textão, né, o famoso textão ali, né, da política de privacidade, brincar um pouco com aquilo, trazendo elementos mais visuais, mais lúdicos também. Essa é uma Não, mas aí aplicação que eu uso. vamos fazer uma meia-culpa do usuário também, porque assim, você tá querendo usar qualquer aplicação. Aí tu vai ver os termos, e aí você tem que ficar 3 horas pra você ler o termo, pra fazer uma aplicação que às vezes você vai usar por 20 minutos. Não, mas A gente aí tá num problema também de Olha como a só, informação é passada pro usuário, né? eu tenho feito uma coisa que é a seguinte, eu copio, colo no ChatGPT e peço os highlights. Aí o ChatGPT, ele lê o contrato e me dá, ó, o que eu preciso saber de mais importante aqui? Ele diz, ó, você precisa saber isso, precisa saber isso, precisa saber isso. Ele me dá highlights. E eu acho bem útil. Aí eu falo assim, pô, mas você vai deixar uma máquina... Assim, irmão, é o seguinte, era ou eu não ler nada É verdade. e só clicar aceito, ou alguém me dá highlights. Eu prefiro os highlights, entendeu? Não, mas faz total sentido isso comentado. Foi assim porque... que ele criou a conta do OnlyFans dele, gente. Então... Só aceitou ali. Cuidado com tal coisa, tal coisa. Exato. Mas é exatamente isso. Na verdade, ninguém lê e eu super entendo por que não leiam, né? É um texto robusto, é um texto complicado de ler, que toma tempo. Às vezes que você vai usar por 15 minutos não faz sentido, né? Então, realmente, eu concordo. Vale a pena você ter algum tipo de informação do que não ter informação nenhuma. Mas o papel, né, de quem trabalha com isso agora é desmistificar um pouco esse tema, trazendo uma linguagem mais lúdica. A gente tem vários exemplos. Se vocês forem olhar aí, por exemplo, a política de privacidade da Lego. Eles usaram, na verdade, um vídeo de motion, né, com os próprios brinquedos ali para Legal. explicar. Comunicando Isso é legal, de forma Então, mais... assim, fica mais E fácil. atrai a atenção do público-alvo deles, que geralmente é criança, adolescente, enfim. Bacana. Né? Inclusive adultos, que eu também já comprei depois de certa idade. Mas é interessante para você se engajar com aquele tema. Legal, isso é interessante. Ô, Daniel, vou dar um flop nessa conversa aqui, porque você tem destacado tanto, muito conteúdo aí, pra quem tá nos ouvindo nas plataformas de áudio, não tá te vendo, você é um cara novo, já... Não tanto assim. Não, novo, cheio de certificados ali dentro do LinkedIn, que também arrisca um espanhol e um francês. Como é que é isso, cara? Cara, isso foi bagagem, na verdade. Eu sempre fui muito curioso, morei muito tempo sozinho, eu fui morar sozinho com 18 anos, e ali eu ia pra faculdade, enfim, mas já me enfiava nos livros ali também. Comecei a ir pra chopada à tarde, na verdade, então sempre fui meio que nerdzinho, mas também nunca agi como nerd, entendeu? Então eu gostava dos temas, mas não era aquele clássico nerdzão ali mesmo. E isso foi bagagem que eu fui E criando. arranha o espanhol e francês mesmo ou é aquela coisa de LinkedIn pra... Não, é mais o francês mesmo, que eu estudei no colégio francês lá no Rio, então isso eu aprendi desde novo, isso eu falo. Não pratico muito, porque não tenho com quem falar, na Dia a verdade, dia, mas no trabalho hoje Pô, eu vai pra uso... França, os caras são tão espanhol. legais. Né? Pô, Neymar que o diga, né? Os caras são tão legais, cara.
Inclusive, eles vão adorar, porque você vai falar francês. Tirando isso... Tirando isso. Você vai ser melhor tratado lá. Bem melhor. Mas lá na França você tem que falar francês, senão exato. o inglês eles Não, recusam, né, pra lá. e eu sou Olham muito torto. puto com eles. É, mas- Olham torto. Não, olho pra caralho. Mas no meu trabalho, diariamente, eu trabalho hoje especificamente com inglês e espanhol o tempo todo. Então, trabalhando com clientes de fora, estrangeiros, muitos clientes com interesse aqui e clientes brasileiros que estão expandindo lá para a Europa, Estados Unidos também e América Latina. E quem não está nos assistindo, Mr. Anderson? Cara, você que está aí no YouTube e não está seguindo a gente, por favor, clica, segue o canal, assina o canal, clica no sininho, recebe notificações. Você que está ouvindo a gente também pelo Spotify, dá um pulinho no YouTube e segue a gente, além do Spotify, é óbvio, mas também segue no canal do YouTube. Nós lançamos esse ano a nossa versão em vídeo, até então a gente tocava muito mais no Spotify, nós estamos top 5 de podcast de tecnologia Brasil lá no Spotify, mas no YouTube nós estamos apenas engatinhando, né? Nosso sucesso no Spotify eu atribuo a não ter imagem, entendeu? Então tá sendo um pouco difícil no YouTube, já que as pessoas estão vendo a gente agora, né? Vou renovar o Botox essa Ô, semana. Daniel, que sincero, é verdade. É verdade, é sinceridade. Muito bom. Sensacional. Mr. Anderson, cara, o papo tá bom, né? Mas Inevitavelmente chegamos, né, ao final desse papo. É o final desse papo, mas a problemática continua. daí eu acho que dúvida. ainda temos muito problema para acontecer. Vamos falar sobre isso inevitavelmente. Fora que não dá para antecipar o que tá vindo aí também. Deveríamos, né? mas não dá, né? Mas vem bomba. Pode esperar que vem bomba por aí. Vamos ter notícias terríveis que Diárias, né? Sobre o tema. Mas vamos deixar agora nas suas mãos, que são considerações finais. Deixar o microfone na sua mão para você deixar aí, desde mensagem motivacional, jabá, link, o que quiser, fica à vontade, doutor. Não, pessoal, só queria agradecer aí pelo convite, enfim, foi muito bem tratado aqui por vocês, o papo fluiu muito fácil. Obrigado também. você. Papo super dinâmico, já sou fã de vocês, já estava acompanhando, inclusive, e como consideração final, eu chamo atenção para esse tema, né? Não é distante da nossa realidade, na verdade, muito pelo contrário. O brasileiro vai cada vez mais se confrontar com temas de inteligência artificial, e isso é uma legislação que precisa pegar, né, no Brasil, né? Não pode ser somente a letra fria ali da lei, né? Então, acompanhar o debate, você se engajar com esse debate, participar também de maneira ativa, para que você possa trazer um pouco da sua influência pessoal aos legisladores, reguladores, enfim, as entidades. Então a gente está num momento de formação essencial no Brasil com relação a esses considerandos, né, para a gente poder ter uma legislação que coloque o Brasil aí novamente, né, na rota de inovação, competitividade, concorrência e, né, justamente projetar o país como um player, né, importante no cenário mundial. Sensacional. Doutor, muitíssimo obrigado aqui pelo seu tempo conosco. O microfone vai ficar sempre aberto. O papo foi bacana, polêmico, né? Que não tem como, porque envolve muita Jogado em coisa. algumas fogueiras. Aí, não tem jeito, né? Mas faz parte. Isso aí. Mas como advogado, a gente sempre... Tem sempre um jeitinho saboado, né? Exatamente. Muito bom. É isso. Valeu, é isso aí, galera. Vamos torcer para não dar muita merda, porque alguma vai dar. Chegando a algum processo, já sabe. Fica a dica, os contatos vão estar aí na descrição. Viu? Advogado pode ser o último. Se você roubou, nos ouviu até agora, pode ser um advogado de robô também. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Valeu. Pode Café da TI, quinta temporada. Hoje tem café.